Pronto, agora a gente já tentou achar uma imagem melhor, a gente já planejou o que vai fazer com a imagem, tentou usar o Vector Magic e não ficou legal, essa imagem aqui não ficaria. Então o que resta agora é redesenhar a imagem manualmente. É um processo demorado, chato de fazer, mas muito fácil. E dá para ter bons resultados desde o início, mesmo sem saber desenhar de fato. Dá para fazer. Existem algumas ferramentas aqui, todas elas funcionariam, algumas eu nem sei para que serve. Essa curva de 3 pontos é muito útil, vale a pena tentar usar ela depois, mas a mais simples de usar é essa Bezier aqui. Como eu disse antes, o que eu planejei fazer era primeiro contornar todo o desenho de preto e depois redesenhar por dentro do contorno os objetos de outras cores, né? O branco, o vermelho que vai ter que ser contornado, enfim, a cor de pele, etc. Então o primeiro passo é desenhar. Como é que eu faço? Eu tento fechar curvas, né? Eu vejo uma curva, vejo o final dessa curva e coloco um ponto. Ou no caso de retas, como é o braço, embora quase nunca existe uma linha completamente reta. Eu posso colocar mais ou menos curvas, posso acrescentar, perdão, mais ou menos pontos, posso acrescentar pontos depois, então se tiver algum problema, não, se tiver alguma coisa errada não tem problema. Aqui eu vou vir até o final e vou subir porque isso aqui não vai ser uma cor, já é fundo, né? E aí eu faço o contorno da barba. Eu estou aproximando e distanciando a imagem usando o scroll do mouse, né? Girando o scroll e ele vai aproximando. Para aproximar e afastar para o lugar certo, precisa ter um pouco de prática, mas não é difícil, usando se aprende. Tudo isso aqui é contorno, embora já seja dentro do corpo, como está aberto aqui embaixo, eu vou fazer logo esse contorno. Vou dar uma acelerada no vídeo para o final. Preciso acelerar. Fechei os pontos. Aqui o que eu faço? Clico em forma e ele vai ficar selecionado dessa maneira. Então eu venho aqui e clico em selecionar todos os nós. Então você percebe que os nós que estavam brancos agora estão azuis, todos estão selecionados. Depois eu clico aqui em converter em curva. Então todas as linhas agora podem ser curvadas. Eu vou desfazer para você ver que antes estavam retas. Tá vendo? Ele mexe a linha toda, tudo fica reto. Então quando eu seleciono tudo e transformo em curvas, agora as linhas estão moldáveis. E é isso que eu vou fazer. Eu arrasto primeiro o meio e depois uso essas setas para colocar mais ou menos onde eu quero, se necessário, né? Como eu disse, nunca tem uma linha completamente reta e o desenho fica esquisito quando você deixa reto. Então, mesmo que tenha que curvar um pouco, eu sempre gosto de fazer uma pequena curva, como eu fiz no braço aqui agora. Aqui, para acrescentar um excluir um nó, é só clicar 2 vezes. Tá vendo? Aqui eu cliquei 2 vezes para tirar esse nó e deixar isso aqui redondo. Eu acho que ficaria melhor redondo. Aqui o dedo. O dedo dele não é completamente redondo. Aqui existe uma curva para dentro. Então eu vou colocar um ponto aqui
Vou colocar um aqui também e vou fazer isso para acrescentar essa pequena curva. Aqui também tem essa curva, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou acertar aqui no meio, vou colocar um ponto aqui e vou fazer essa curva. Se eu não colocasse o ponto, ia acabar mexendo nessa linha toda. Então, ó, tá vendo? Ia acabar mexendo em tudo, ia sair aqui. Então eu coloco o ponto aqui para manter esse desenho aqui e faço a curva só onde eu quero. Mas isso, com o tempo, usando essa ferramenta, você acaba pegando esses macetes. Aqui, como é mais curvado nessa parte de baixo, eu só mexi na linha para acertar. Aqui é a mesma coisa. Tem uma curva meio em S. Aqui no final eu faço isso aqui para deixar arredondado o final. Aqui também tem o S. E é isso, tá vendo como o desenho vai se formando? Vai se formando aqui o contorno do Papai Noel, a mão, o chapéu. Vou fazer isso com todo o resto. Vou dar uma acelerada no vídeo, agora sim acelerada. E depois volto para explicar, de repente até no outro vídeo é melhor, para explicar as partes de dentro.